Olá, muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos prestigiando nesse evento. Bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal do CEFOR, a Escola Legislativa da Câmara dos Deputados. Eu sou Marilene Matos, servidora da casa e professora de Direito Administrativo, e fui agraciada com essa honrosa missão de mediar o evento que estamos dando início com o deputado relator do projeto de lei de licitações na Câmara, e dois professores especialistas, que eu ainda vou apresentar. O nosso assunto, então, é a nova lei de licitações públicas, uma lei extremamente aguardada, desejada, que nasceu com o objetivo de modernizar a administração pública, incrementar a segurança jurídica, a governança, a transparência, embora essa lei ela tem introduzido novos mecanismos nas licitações e contratações públicas. A gente não pode dizer que é exatamente disruptiva em relação ao regime anterior, porque ela engloba algumas disposições, algumas experiências exitosas da lei do pregão, do RDC, do regime diferenciado de contratação, da lei das estatais, além de jurisprudências já consolidadas, que também se mostraram vantajosas, tanto dos tribunais quanto do Tribunal de Contas da União. A lei já está em vigor, mas pela necessidade de adaptação, pela necessidade de regulamentação, optou-se por deferir em prazo de 2 anos para que a administração pública, em todos os níveis, faça necessária adaptação para a aplicação efetiva da norma. Então, hoje, juridicamente falando, a gente tem 2 normas concomitantes, que estão operantes, estão válidas, né, que têm aplicabilidade, que é a nova lei 14.133, e a lei 8.663, que alguns têm denominado de Walking Dead, porque ela está viva, mas ao mesmo tempo ela tem um prazo, né, em que ela passará a ser efetivamente revogada, o prazo de 2 anos. Pelos impactos que a lei provoca, ela é de interesse dos operadores, dos gestores da administração pública, dos setores econômicos envolvidos nas negociações com o setor público, dos estudiosos. É uma lei de relativa complexidade, né? Ela ostenta uma complexidade, ela impacta na realidade econômica nacional. As compras públicas hoje, elas giram em torno de 10%, elas movimentam em torno de 10% do produto interno bruto. Então, um impacto bastante considerável. Atenta a essa realidade, essa necessidade de reflexões, de entendimento desse novo diploma, a Escola de Câmara, então, a iniciativa de fazer esse evento e as inovações. É muito louvável, então, essa iniciativa da escola, na pessoa da diretora, né, a Juliana Werneck, está sempre empenhada em colocar a escola sendo produtor e difusor do conhecimento de temas relevantes para a sociedade e para a administração pública. Queria agradecer também aqui todo o apoio técnico, né, do pessoal que viabilizou o evento, né, na pessoa da Jamile Fonseca, que é idealizadora e apoiadora do evento, da diretora do Departamento de Material e Patrimônio da Câmara, a Eliane. Agradeço a presença dos nossos palestrantes, que tiveram a generosidade de ceder, né, de conseguir um tempo e compartilhar aqui a experiência e conhecimento com o nosso público. E para a abertura do evento, a gente tem a honra de contar com a presença do deputado federal Augusto Coutinho, deputado pelo Estado de Pernambuco, relator do projeto de lei na Câmara, e nos honrou também, reservando esse tempinho aqui da atribulada agenda parlamentar, para contar da sua experiência, da sua visão política. A gente sabe que o processo legislativo é um processo extremamente complexo, porque não é um processo meramente técnico, né? Ele reúne técnica com política. Então, há que se compatibilizar nesse processo diversas visões, né, diversas tendências, tanto do pessoal envolvido do setor público quanto dos operadores econômicos que estão ali nas audiências das comissões, no plenário, propondo, sugerindo, né, e às vezes contribui, às vezes um pouco pressiona também. Quem trabalha aqui, conhece a realidade do parlamento, sabe que é assim, o processo legislativo é complexo. Sobre a biografia do deputado Augusto Coutinho, ele tem uma longa trajetória na vida pública em Recife,
sendo que assumiu o primeiro mandato em 2010 como deputado federal. Em 2019, assumiu a liderança do Solidariedade, que é o partido que ele ajudou a fundar e do qual é o vice-presidente nacional. Já aqui na Câmara, ocupou a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Por sua destacada atuação no mandato federal, recebeu os títulos Liderança Política Influente e Cabeça do Congresso em 2019. Boa tarde, deputado. Mais uma vez, muito obrigada por nos prestigiar aqui com a sua presença. Teremos, após essa abertura que será feita pelo deputado Augusto Coutinho, teremos os professores especialistas para discutir a parte técnica da nova lei. A professora Irene Nohara, que tem um currículo realmente... Ela é livre docente e doutora em Direito Estado pela USP, professora do mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico do Mackenzie, advogada parecerista e autora de diversas obras jurídicas na área de Direito Administrativo. Só esse ano, a professora Irene Nohara lançou já 3 livros, sendo que a gente está terminando agora o mês de abril. Muito obrigada, então, por aceitar o nosso convite, professora Irene. Com certeza, a contribuição dela vai ser fantástica. Contaremos também com a presença do professor Renato Fenili, que é secretário adjunto da gestão do Ministério da Economia. Todos que lidam com licitação acompanham o professor Renato pelas redes sociais, ele é extremamente atuante, está sempre esclarecendo, escrevendo, fazendo artigos. Ele tem, então, uma atuação destacada, profissional e academicamente, na área de licitações públicas. Temos também a presença do professor Rafael Amorim, ele é consultor legislativo da Câmara, com um trabalho destacado na elaboração da nova norma de licitações, a prata da nossa casa, nosso orgulho, sempre elogiado pelos parlamentares que participaram da elaboração da lei, que atuaram. Ele e a outra consultora legislativa que não está aqui, mas eu vou mencionar, que é a doutora Débora Mafia. Com essas considerações, então, vamos fazer a abertura do evento. Vou passar a palavra ao deputado Augusto Coutinho, ele falará da experiência dele como parlamentar na relatoria do projeto e dos desafios que ele enfrentou para compatibilizar essas diferentes visões e conseguir reunir uma norma que agora a gente tem aí nascida no dia 1º de abril. O senhor tem a palavra, deputado. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar Marilene Matos, cumprimentar Renato Fellini, secretário adjunto do Ministério da Economia, a doutora Irene Nohara, aqui, doutora de Direito pela USP, companheiro, amigo, Rafael Amorim, consultor legislativo, que, como você bem disse, Marilene, foi quem construiu, junto com a doutora Débora, toda a base jurídica da lei. Eu sou engenheiro civil e, na verdade, sempre me valendo muito dos conhecimentos e da competência desses 2 consultores legislativos, que, aliás, tem de ser ressaltado a qualidade desses profissionais da Câmara, da consultoria legislativa, que é da Câmara dos Deputados. Cumprimentar a todos que fazem parte aí do CEFOL, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, e que é um prazer muito grande a gente participar. A lei de licitações foi um esforço de muita gente, um esforço conjunto, que a gente conseguiu construir, a gente conseguiu fazer com que os nossos pares deputados percebessem, e senadores também, da importância de que era a gente oferecer ao país uma nova legislação. No setor de licitações, nós tínhamos a conhecida Lei 8666, que era uma lei que já estava antiga, ela cumpriu um papel importante, era uma boa lei, mas o mundo mudou, o mundo se modificou, hoje as informações são mais rápidas, são mais fáceis, e a gente teria de fazer uma legislação para adaptar na realidade desse mundo, depois de uma longa vida da Lei 8666. Então, é um projeto que, inicialmente, veio do Senado Federal, e na Câmara nós procuramos aperfeiçoá-lo, melhorá-lo. Nós tivemos a oportunidade de debater muito essa questão. Inicialmente, nessa comissão, para quem nos está ouvindo, nós começamos na legislatura
anterior, ou seja, eu era, inclusive, presidente da comissão e o deputado João Arruda era o relator dessa comissão. Nós percorremos o Brasil todo, nos dividimos com as sub-relatorias e fomos andando pelo Brasil todo, discutindo, ouvindo sugestões de todas as entidades. Então, eu acho que foi, de fato, uma lei que a gente teve uma participação efetiva da sociedade organizada nessa construção, ou seja, desse texto dessa lei. Depois, não conseguimos votar ela em plenário ainda na legislatura passada, quando eu me reelegendo deputado, o deputado João Arruda foi candidato a governador do Paraná, e eu assumi a relatoria dela na Câmara para que a gente retomasse as conversas e fizesse com que pudesse votar essa nova lei. Nós, inicialmente, inclusive, combinamos com o presidente Rodrigo Maia que não fazia sentido, depois de toda uma construção que foi feita, de muito trabalho, de muito esforço, de muito recurso público também envolvido em toda essa discussão, não faria nenhum sentido a gente reabrir toda essa discussão. Mas era importante que a gente desse a oportunidade aos novos deputados que estavam chegando nessa legislatura, que houve houve na Câmara muita gente nova chegou, né? E aí a gente precisava deixar com que esses novos colegas que também pudessem ajudar e oferecer sugestões sobre essa lei. Então, fizemos essa discussão interna, não é? E até quando ela estava madura, a gente conseguiu aprovar a legislação na Câmara dos Deputados. Depois a matéria foi para o Senado, e no Senado ela passou algum tempo, e a gente sempre pressionando o presidente Davi Alcolumbre de que era importante tocar essa matéria. No Senado, a relatoria era do senador Anastasia, e como a matéria veio do Senado, a Câmara modificou, ela voltou para o Senado. E aí foi muito bom, porque quando voltou para o Senado, as mudanças foram muito pequenas, ou seja, resultado de que o trabalho que nós fizemos na Câmara foi um trabalho, de fato, muito discutido com o governo, discutido com os órgãos de transparência, discutido com todos os segmentos econômicos envolvidos, né, em licitação, que nós sabemos que são muitos, muitos interesses também envolvidos em tudo isso, e a gente conseguiu, de uma forma transparente, fazer com que, naturalmente, sem a concordância unânime, que é natural que não seria impossível conseguir, mas a gente conseguiu que todos os argumentos que a gente levou eram consistentes, ou seja, aí o Senado não mudou em quase nada. Então, a lei agora foi sancionada pelo presidente da República, algumas mudanças houveram, interferências, inclusive, do próprio governo, em pontos que o governo, na ocasião, queria mudar e nós não cedemos, e o governo depois vetou agora, mas nada desses vetos, no meu entender, Rafael pode dizer isso também melhor do que eu, mas nada muda a concepção da lei. Então, são vetos, alguns de ordem só técnicas, então eu acho que ficou boa a lei é muito boa, ela é atual, ela traz mais transparência, ela traz uma maior agilidade. É natural que não é uma lei que a gente vai acabar com o malfeitor ou a pessoa que esteja mal intencionada na gestão de uma licitação. Mas a gente procurou fazer da forma mais transparente possível e deixando, inclusive, os detalhes muito claros, né? Como seria, ou seja, a atuação
dos órgãos de fiscalização. Então, eu acho que é um avanço para o nosso país. Estou muito feliz com ela. A gente inclusive, tem a intenção de fazer um livro sobre ela, com todos os detalhes disso. Vou ter essa conversa com o presidente Arthur Lira. Acho que a Câmara dos Deputados a gente pode fazer isso, e porque é uma lei atual, eu acho que ela vai perdurar por muitos anos no Brasil, e é um avanço que o bom gestor, o gestor que tenha espírito público e republicano, ele vai conseguir comprar melhor, comprar mais barato, porque a gente cria um portal nacional, ou seja, você vai ter condição de saber os preços praticados numa resma, por exemplo, de papel, numa cidade no Acre, por exemplo, e na cidade de São Paulo. Então, você vai ter assim, essa facilidade de ver, inclusive, e ficar claro se está havendo sobrepreço, ou aumento de preço, ou combinações de preço dos fornecedores, né? Então, essa parte da transparência eu reputo como uma coisa mais importante que a gente faz e que a gente oferece ao país. E também seguranças, porque não adianta, a gente sabe que hoje o nosso país, o grande problema que a gente tem, por exemplo, em licitações, na área de infraestrutura, de construções, são obras paralisadas. Muitas vezes recursos públicos, vultuosos recursos que são destinados, não é, para fazer uma obra, e a gente lamenta em ver isso. Isso é recorrente a todo momento, de você ver obras paralisadas, obras que estão se deteriorando, porque o dinheiro já foi aplicado, porque elas não andaram. Muitas vezes, não é só culpa do fornecedor, culpa, no caso do construtor, da empresa que está fazendo. Muitas vezes, a culpa é do próprio Estado, é do próprio governo, que não paga, que não cumpre, não faz não cumpre as suas obrigações. Então, a gente procurou deixar isso tudo muito claro. Tem de se ter a obrigação de cobrar, pagar o justo e receber. E aí a gente cria, inclusive, uma coisa inusitada, que você tem na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil não tinha, que é o seguro, para você ter a segurança de que essa obra vai ser entregue ao poder público. Então, é uma coisa nova. Isso precisou ser construído junto com o Ministério da Economia, junto com as resseguradoras, para construir essa nova ideia. E eu acho que é uma coisa também que é uma coisa que é um avanço muito grande. Então, eu diria que assim, a gente procurou, a Câmara dos Deputados, fazer com que a gente facilitasse mais essa relação. Mas volto sempre a dizer, sempre com responsabilidades, ou seja, responsabilidade de quem contrata e responsabilidade de quem fornece. Não é? Isso é que é fundamental. E de definir e punir muito severamente quem assim não o faz. Não é? Então, a gente também tem de ter, por parte do gestor público, a responsabilidade de começar uma obra e ter recursos para terminar, ter recursos para pagar, não fazer pirotecnia política com isso, porque muitas vezes com essas pirotecnias, quem sai pagando essa conta é a população que não vê a obra realizada, a frustração que se tem quanto a isso. Então, eu acho que a gente criou mecanismos para dificultar, ou melhor, facilitar com que essas coisas não acontecessem mais. Então, assim, seria essas minhas observações, e dizer que, para mim, é um prazer muito grande aí participar com vocês, estaremos sempre à disposição, e que o doutor Rafael, ele tem, eu diria que, tanta ou mais conhecimento da lei do que eu, porque nós fizemos isso juntos, e sempre, quando era para dar
a arrumação jurídica eu deixava com ele, com a doutora Débora, e eles fizeram isso com muita competência. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigada, deputado, por sua contribuição. É bom as pessoas entenderem que a lei, não existe lei perfeita, existe lei possível, porque ela é objeto de um procedimento, de um acordo complicado no Poder Legislativo. Então, a lei, ela traz avanços importantes. O deputado mencionou essa questão de obras paradas, que é um problema crônico do Brasil, e que a lei traz mecanismo, né, o seguro-garantia, para tentar resolver esse problema. Os nossos palestrantes vão entrar explicando com mais detalhes essas questões. Então, vamos passar agora para os nossos professores. O deputado falou a questão das obras, se a gente pode fazer o link desse assunto com o planejamento. Antes disso, eu vou fazer aqui um pequeno parêntese. Rafael Amorim, você quer complementar alguma coisa do que o deputado falou sobre essa questão, sobre o processo legislativo de aprovação da lei? Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Renato. Dois colegas da Câmara que muito nos honram. Boa tarde, professor Irene. Boa tarde, deputado Augusto Coutinho e demais colegas de suporte. Não, Marilene, eu fico à disposição de vocês, também do deputado Augusto Coutinho. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que possamos contribuir, é só me convocar aqui, mas estou plenamente atendido aí pelas considerações do nosso líder aqui na tramitação da nova lei de licitações. Obrigado. Tá certo, muito obrigada, Rafael. Então, fazendo o link com esse assunto do planejamento, e que a falta de planejamento, ela dá problema, né, acarreta problemas na atuação administrativa e na conclusão de obras públicas. Tendo em conta essa realidade, já havia normativos sobre governança, sobre planejamento, mas a nova lei ela veio a colocar ali, de forma específica no diploma regulador, o planejamento como princípio e a responsabilidade pela obrigatoriedade agora da governança. Aqui eu lembrei de uma frase do filósofo Sêneca, né? Não há bons ventos para quem não sabe para onde vai. Então, esse é o norte, né, da lei em relação ao planejamento. Obrigar com que o gestor tenha um planejamento responsável. Eu queria que o professor Renato Fenili nos explicasse como veio tratado, né, de forma mais aprofundada, planejamento e responsabilidade na nova lei de licitações. Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, deputado. É um prazer aqui estar dividindo o painel com a professora Irene. Queria saudar primeiro aqui todos os meus colegas da Câmara dos Deputados que estão nos assistindo. Queria mandar um abraço para a Luciane, diretora do DEMAP, minha ex-chefe, e em especial aqui realçar o prazer que é encontrar aqui no chat. Estou acompanhando também em outra janela o chat do YouTube e ver vários colegas meus aí, Lúcio, Rômulo, Escudeiro, um monte de gente aí que foram e ainda são espelhos de como deve se agir aí na seara pública. E, logicamente, tem que enaltecer aqui, o grande trabalho da Central de Compras da Câmara, que foi minha casa, lá eu aprendi muita coisa, que continua brilhando, talvez como a unidade de mais alta performance que eu conheço em termos de compras públicas. E, logicamente, isso aí me dá um problema, porque agora eu estou na frente de outra Central de Compras também, então isso aí agora eu acabei de notar que vai me dar um problema agora no Ministério da Economia. Mas isso aí depois eu resolvo, Bom, vou tentar ser mais sucinto aqui, porque com certeza eu vim aqui mais aprender com a professora Irene do que eu falar. Então, eu estou ansioso por ouvi-la, na verdade. O planejamento, eu acho que para começar, essa lei aqui, estão falando, eu acho que é uma alcunha que vai pegar muito bem nela, é a lei da governança, Essa é a lei da governança. Ela veio para isso, justamente. É uma lei que tenta tirar uma hipertrofia histórica que o país sempre teve na etapa da seleção do fornecedor e minimamente colocar em patamares, equânimes aí também o planejamento e a gestão do contrato. E isso, é feito com muita maestria por essa lei. E isso causa, às vezes, em órgãos e entidades que não têm essa faceta de governança tão exercitada, tão desenvolvida, um impacto grande. Tanto que um dos discursos que faz assim, como que os municípios vão se adaptar a tudo isso, que tem que agora ter plano anual de contratações, tem que ter matriz de alocação de risco, tem que ter um monte de artefatos
que, na verdade, aqui em sede federal, a gente tem, de uma maneira mais proeminente, recomendações desde 2015, mas que ainda o Brasil engatinha, né? Tanto que eu posso dizer, com conhecimento de causa, que grande parte do Brasil não tem um plano anual de contratações. Aliás, grande parte do Brasil fazia certames presenciais até 2019. Então, esse é um nível de maturidade intrínseca que a gente pode pegar dessa lei. E aí a gente tem, na verdade, eu vejo, essa lei, ela absorveu, assim, grande parte das recomendações jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União. Se a gente pegar, e eu falei isso ontem, num painel que eu tive com o ministro Zimmer, se a gente pegar essa lei e falar assim, qual que é o modelo de governança dessa lei? Né, assim, pegar como variável dependente a governança e a independente os artefatos que teriam, ou eventualmente outros construtos. A gente vai bater, talvez, com o mesmo modelo de governança ou algo muito congênere ao Acórdão 2622 de 2015. Então, é muito próximo. A gente vai ter o quê? Um PLS, Plano de Logística Sustentável, que tem que ter, a gente vai começar, né, a decair mais umas 7 variáveis. Tem que ter um plano estratégico de compras, o que vai comprar em longo prazo, e etc., alinhado com o plano institucional, né, do próprio órgão ou entidade. Tem que ter um bom plano, tem que ter gestão por competências, a gente está no artigo 7º e 8º da lei, né, até o 10º, na verdade. Tem que ter, né, uma boa gestão de riscos, tem que ter uma boa gestão contratual em termos, né, de variável preditora, aí tem sanções e etc., e aí você tem que também ter estrutura, em termos de repartição de responsabilidade e autoridade. E é exatamente, né, talvez, o mesmo modelo de governança que a gente tem do Acórdão 2622 e o que se seguiram. Foi um acórdão replicado, vamos dizer, conteúdo replicado, e lapidado ao longo dos últimos 6 anos, na verdade. Então, assim, é uma lei que assim, absorveu muito das INs, das instituições normativas das SEGES. Na verdade, muito das INs das SEGES vieram como fruto das recomendações do TCU. Então, se hoje a gente fala de gestão de risco, se a gente fala de plano anual de contratações, isso aí, a Gênese não foi uma IN da SEGES, né? Gostaria muito que tivesse sido, assim, logicamente, foram recomendações jurisprudenciais. E a lei traz isso de uma maneira muito, muito patente, né? A fase preparatória, como, né, bastante alargada, bastante dilatada, e eu diria que tem um aspecto de governança que tende a aclarar, e talvez a professora Irene possa falar um pouquinho sobre isso, que é um reconhecimento na lei que a administração, às vezes, não sabe, né, per si, a solução dos seus problemas, e tem que passar para o mercado, porque esse, sim, vai saber a melhor solução. A gente tem que saber, a administração, tem que saber especificar a necessidade, o nosso problema. E aí a gente tem o diálogo competitivo, né, talvez alguém toque nesse problema, mas eu acho que o diálogo competitivo nem é uma grande inovação, porque os prazos ficaram extremamente dilatados, a gente tem aí quase 140 dias de fase externa, mas a gente tem um PMI, tá? A gente tem uma possibilidade no artigo 21 que deixa claro que a gente pode pegar artefatos da fase e durante a fase preparatória e fazer uma audiência pública, como aqui, por exemplo, colocar uma consulta pública via internet e discutir trechos de um ETP, como a gente faz na central de compras. Eu acho que essa é uma faceta grande de inovação, e também atrai coisas do RDC que foram extremamente atrofiadas ao longo dos anos, como maior retorno econômico. Eu acho que é uma coisa que está passando muito assim ao largo da lei, a mesma coisa. O Brasil quase nunca fez um certame para o maior retorno econômico, e talvez seja uma das grandíssimas possibilidades de inovação e de reconhecimento da assimetria, né, de informação que a gente tem junto ao mercado. E é justamente tudo que a gente quer, que é diminuir custeio, diminuir despesa corrente. Então, eu acho que a lei entra muito nessa faceta de governança. Em especial sobre obras, acho que o deputado ele falou com maestria também, né, tudo, assim, a lei avança muito, pode fazer um capítulo à parte, eu acho que ela dá, talvez, assim, uns 3 passos em governança e uns 5 passos na temática de obra. E a gente tem que, durante o curso da lei, ainda na Câmara dos Deputados, foi exarado o Acórdão 1079/2019 do TCU, que escancarou essa situação de obras paralisadas no Brasil. Eram 14 mil obras de alguns sistemas só, né, Caixa e etc., FNDES, se eu não me engano, e aí entraram nas celeumas que foram endereçadas em certo aspecto pela lei. Né, projeto, eu acho assim, a contratação integrada que foi absorvida na lei, quando bem feita, com um bom anteprojeto, o próprio DENIT já provou que isso aí é um método muito fortuito. A gente tem o Step-in Rights, como você falou, né, do seguro-garantia, eventualmente, quando, né, tudo bem que o Step-in Rights ficou muito reduzido. Step-in Rights é quando você tem a seguradora, eventualmente, podendo assumir, né, a obra e terminar a obra.
ficou muito reduzido porque ele é aplicável apenas para obras de grande vulto, né, em que você pode exigir um seguro-garantia de até 30% e exigir, pelo menos aí, né, dar a opção que a seguradora assuma e conclua o objeto, em caso de inadimplemento do contrato. Aí a seguradora, se ela assumir e concluir o objeto, ela acaba sendo isenta de pagar a importância segurada indicada na apólice. Se ela não fizer isso, ela vai pagar a integralidade, né, da importância segurada indicada na apólice. Eu lembro que na discussão disso daí ficou um imbróglio, quanto que seria fixado o percentual, né, de 30%, 20%. Nos Estados Unidos, né, a FAR dos Estados Unidos, ela estabelece em 100% isso aí, chega a ser 100%. Mas aí você vai criar, obviamente, uma restrição enorme de competitividade em termos de mercado de seguradora. Então, esse foi um aspecto específico que FENASSEG, né, as entidades de classe seguradora, tiveram que equalizar muito bem um diálogo com o CNI, etc., para chegar num acordo. Esse foi um dos pontos, vamos dizer assim, dialógicos mais expressivos da lei, de você ter que ter um acordo. E a gente está aí, né, o step-in. Tem outras coisas de obra, não vou entrar aqui, a possibilidade de você declarar tardiamente a nulidade do contrato, isso aí é uma coisa que, viu, Irene, é uma coisa que a gente tem que ver direito como que vai ficar, é uma coisa estranha ainda, né, mas que para a população faz todo sentido. Você está construindo um hospital, no meio da construção, descobre que a licitação foi, né, tem algum vício insanável na licitação, você acaba o hospital e depois você vê o que você faz com a empresa em termos de alguma sanção. Mas acho que é isso, né, eu vou parar por aqui, que eu quero mais ouvir a Irene nesse começo. Obrigada, Renato, pela visão geral da governança e do planejamento, da responsabilidade mais fortalecidos com a nova lei de licitação. E a nova lei de licitação, como ela foca na governança, de um lado, por outro lado, ela aumenta a responsabilidade na fase interna, digamos assim, na fase preparatória, antes que a licitação saia um instrumento convocatório para convidar o público externo. E aí surge uma nova figura criada pela nova lei de licitações, que é justamente o agente de contratação. Há diversos instrumentários discricionários na nova lei, né, que a professora Irene vai poder falar melhor, mas, dentre eles, a possibilidade de um contrato ter um prazo de duração alongado até 10 anos, podendo, né, ser alongado até 10 anos, e, por um lado, isso também reforça a necessidade de preparação dos agentes internos que vão lidar do agente fiscalizador do contrato, e isso gera um temor, né, que pode reforçar o fenômeno conhecido como apagão das canetas, né? Esses dias, numa palestra, eu ouvi que diversos instrumentais constantes do RDC não foram utilizados. Ou seja, tinha mecanismo lá na lei para facilitar a contratação, tornar mais ágil, mas os agentes públicos envolvidos tinham medo, ficavam paralisados e não usavam. Eu queria ver a opinião da professora Irene sobre essa responsabilidade do agente de contratação e como lidar com essa tensão que existe entre os instrumentais discricionários e o medo do gestor de ser responsabilizado por eventuais erros na licitação e no contrato. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar nesse momento tão importante do início de uma lei que transforma as contratações, as compras públicas no Brasil. Era uma lei muito aguardada, então eu quero aqui saudar a todos que estão aqui, que participaram ativamente da criação dessa nova legislação. Agradecer a Marilene Matos pelo convite, à Escola da Câmara dos Deputados pela oportunidade de estar aqui ao lado do Renato Fenili, que traz toda essa visão e também essa aplicação prática do ponto de vista da gestão. Eu acho que é tempo do direito se articular com a gestão, porque a gestão não pode se estabelecer à margem do direito, mas o direito também não pode obstar a gestão de buscar suas melhores soluções. Eu acho que a lei propicia essa ampliação da discricionariedade. E também não poderia deixar de saudar também e elogiar essa elaboração da lei de licitações nas audiências que foram promovidas no âmbito da Câmara dos Deputados, e posso aqui também relatar, porque fui convidada a participar, posso dizer que todas as sugestões que eu dei foram acolhidas nos 10 minutos que eu participei. Foi a primeira vez que eu participei numa audiência na Câmara dos Deputados, e eu pude ter acolhido tudo aquilo que eu sugeri,
todos os deputados envolvidos trouxeram ali uma abertura muito grande para ouvir a comunidade científica, não só no eixo Rio-São Paulo do direito administrativo, como por vezes é mais tradicional, mas no Brasil como um todo, não só do ponto de vista da área jurídica, mas também de diversas áreas, como a área de engenharia, o Banco Mundial, a área da transparência internacional. Então, assim, o Tribunal de Contas, as associações todas, associações de advogados públicos. Então, foi realmente algo que merece um livro, como o deputado Augusto Coutinho está aqui nos dizendo, para relatar o sucesso que foi o acolhimento de todas as orientações da sociedade civil, de todas as sugestões, a ponto de ser uma compilação de 3 diplomas e que incorpora também, não só 3 diplomas, mas tudo que foi testado de mais avançado que existe em termos de atos normativos, que às vezes traziam alguma insegurança jurídica, mas que atualmente estão no status, no patamar de lei. Então, acredito que é um momento realmente de celebração, é um momento de início. É evidente que uma lei dessa importância sempre suscita muitos debates, né? Às vezes são debates aqui intensivos, porque ela lida com muitos interesses, ela lida com o maior dos compradores, que é o Estado, né? No fundo, os Estados são os maiores compradores do mundo, né? E o Estado brasileiro também não foge dessa realidade, e isso distribuído em 5.570 municipalidades, 26 Estados-membros, 1 Distrito Federal e uma União, comprando, contratando e planejando suas compras governamentais para a produção do desenvolvimento. Mas, sem mais delongas também, vamos à pergunta aqui que foi formulada. A gente tem muitos assuntos para debater na data de hoje, e foi dito aqui que a Marilene, né, que é administrativista, também muito conhecida da área, relatou essa questão do agente de contratação, que é uma transformação inspirada até no pregão, que você tem o pregoeiro e sua equipe de apoio, atualmente para as licitações menos complexas, que não são de bens especiais, nós vamos ter um protagonista, que é o agente de contratação, e daí o foco na gestão, no sentido da capacitação, no sentido da escolha, no sentido da segregação de funções em relação às atividades de execução e de controle, tendo em foco a perspectiva da governança, que é uma novidade nessa lei de licitações, ele que vai ser um empoderado para ter o apoio da equipe, e a sua responsabilidade será uma responsabilidade pessoal em relação aos atos que são tomados. A comissão ainda existe para a contratação de bens e serviços especiais, para contratações mais complexas. A gente vai falar do diálogo competitivo também, que tem que ter uma comissão para ouvir o mercado, para modelar uma licitação. Mas fato é que existe esse fenômeno. Esse fenômeno é muito corrente, foi muito debatido quando da criação da LINDB, que inclusive se articula com os princípios presentes da nova lei de licitações, mas que traz essa vertente de certa forma, calibrar os controles, né? A ideia do controle é que seja um controle funcional, e tem até Twitter do Eli Bolado, que é muito engraçado, né, que ele fala algumas coisas ali, na verdade não é o Eli Lopes Meirelles, que faleceu em 90, mas alguém que pegou a imagem do Eli, colocou aquele óculos lacrador e traz as frases engraçadas, são engraçadas, mas são tragicômicas, né, e tem uma delas que fala que a despensa de hoje é a improbidade de amanhã, e é um receio efetivo do bom gestor, daquele que lida com as coisas públicas e que efetivamente às vezes tem a sua mão ferramental importante para ser utilizado, mas tem receio diante da ausência de harmonia das decisões do controle. Então, é muito importante que o controle também se articule, controle não apenas do Tribunal de Contas, mas também dos demais órgãos de controle, para garantir uma segurança jurídica àquele que atua na administração, e para isso a lei, de certa forma, ampara o agente de contratação, a autoridade pública, que se decidir amparado num parecer, um parecer exarado da assessoria jurídica, e tomar essa decisão, agora a gente vai ter, de acordo com a lei, a possibilidade de defesa pelo órgão
da assessoria jurídica, né? Era algo que já se pleiteava há muito tempo, quando do trâmite da LINDB havia essa previsão que depois foi vetado pelo então presidente Michel Temer e que agora volta de forma mais explícita no âmbito da lei de licitações. Houve um veto, inclusive, quanto ao desdobramento do parecer. Também participei de muitos debates sobre esse tema, porque antigamente, antes do veto, a disciplina da lei de licitações especificava como que deveria ser, de forma pormenorizada, a conclusão do parecer, como que ele deveria ser formulado. E se entendeu que esse excesso de discriminação e pormenorização iria, de certa forma, violar a autonomia dos entes federativos, o que é um argumento possível de ser trazido à medida em que a Lei Geral de Licitações é uma disciplina de normas gerais para todos os entes federativos, mas, de certa forma, aqueles que defendiam a necessidade dessa pormenorização era justamente pelo fato de que o parecer vai amparar e vai delimitar a responsabilidade dos que agirem, e nem sempre as outras estruturas administrativas contemplam ali todo o cabedal de qualificação comparável à União. Então, a gente vê a realidade dos municípios que são muito mais precários em termos materiais e humanos e de recursos, e que, às vezes, esses mesmos pareceres que vão lastrear uma possível responsabilidade ou não, são pareceres que são genéricos, são pareceres que não são conclusivos, são pareceres que ficam em cima do muro, ou mesmo aquela visão ultrapassada dos órgãos de assessoramento jurídico como o setor do não pode. E, no fundo, a ideia não é só dizer que não pode, mas como que isso pode ser feito dentro do ferramental existente na seara jurídica, porque às vezes não pode de uma forma, mas de outra forma há a possibilidade sim de realizar determinado procedimento e de se chegar a um resultado bom, desde que sejam respeitados certos requisitos, né? Então, foi o que aconteceu no âmbito do veto. Atualmente, nós temos o diálogo explícito dos princípios presentes no artigo 5º da Lei de Licitações, que agora tem o seu número, né, 14.133, todo mundo estava com medo de ser algo 8666 ou 14.666, não foi, veio no dia 1º de abril, que deixou a gente um pouco constrangido, porque a gente não queria essa pecha, mas como disse a Marilene, né, tá na seara do Walking Dead, aí 2 anos de vigência. Eu achei interessante que pudesse efetivamente aplicar logo a legislação nova, até porque ela não inovou tanto, são alguns pontos só que são efetivamente inovadores, mas o fato de já ser discriminado aquilo que era debatido no âmbito da jurisprudência em artigos de lei, isso já garante uma certa blindagem. Mas fato é que há necessidade de mudar, como se diz, né, a mentalidade, o mindset do controle em relação ao bom gestor, viabilizando as oportunidades que a nova legislação assegura dentro de uma visão de self-restraint, de self-control, né, de se controlar, de autocontenção, no sentido de respeitar as decisões, as opções que são válidas dentro do que se costuma dizer que é a discricionariedade administrativa, para que não traga esse fenômeno da administração do medo, ou o fenômeno até do controle, como se costuma dizer, né, os engenheiros de obra pronta, são pessoas que vêm com controle a posteriori, que não são incapazes de se colocar no lugar da pessoa e ver quais foram os obstáculos enfrentados e considerar com alteridade que as soluções tomadas eram aquelas que eram possíveis dentro de determinado contexto, claro que nos limites presentes na lei. Então, só vou, assim, terminar essa parte aqui, porque a gente tem várias questões, mas a gente poderia ficar o dia inteiro, porque nós estamos muito ansiosos para debater, para compartilhar ideias e para ouvir todos os que estão aqui nesse painel tão qualificado para debater a nova lei de licitações. Com certeza, professora Irene, a gente ficaria muito mais horas aqui. Ouvi-la, então, é um prazer, é uma aula, assim, sou fã número 1 da professora Irene. Ela é realmente uma enciclopédia ambulante nessa área de direito administrativo. E eu não sabia desse perfil ali bolado, vou até procurar, achei bem interessante, vou ver esse perfil. E a professora Irene falou na questão de mudar o mindset, né? E realmente é isso, né? A lei, ela não vai conseguir sozinha introduzir as mudanças, vai ser necessária uma mudança de cultura, né?
para que seja efetivamente utilizada as facilidades que ela dá e que o gestor não fique paralisado com medo da responsabilização. A nova lei, ela procura também estabelecer uma aproximação maior entre o setor público e o setor privado, depois o Renato pode falar melhor sobre isso. Ela procura diminuir a litigiosidade e, para isso, ela prevê expressamente as soluções alternativas de controvérsias. Não que não existisse antes, e aqui na Câmara dos Deputados a gente teve algumas experiências exitosas, em que o pessoal usou a LINDB, usou outros normativos para fazer acordos, para não ter que diante de algum problema com a empresa contratada, a empresa tem que arcar com os custos e a própria administração arcar também de um processo judicial que torna a coisa mais morosa, torna tudo mais difícil. E é uma sinalização também para o setor privado, no sentido de que, não, surgindo algum problema, a gente vai ter essa opção de resolver pela via não litigiosa, pelos meios alternativos. Eu queria que o Renato conversasse sobre isso, porque, a gente tem essa possibilidade, né, de resolver conflitos por conciliação, por mediação, etc. E, por outro lado, a gente tem uma cultura que agora, né, provavelmente vai ter essa mudança, mas a gente ainda tem arraigado ainda uma base da indisponibilidade do interesse público. Né? Então, aquele gestor mais tradicional, ele vai olhar e falar, não vou fazer esse acordo, não, eu estou com medo, é melhor, deixa eu lá para a justiça. Deixa que resolve na justiça e eu fico aqui, mais garantido. Né? Então, Renato, por favor, fala para a gente sobre como você vê essa novidade, como ela vai ser acolhida na administração pública. Bom, Marilene, eu vou responder de uma maneira muito, muito objetiva isso daí, mesmo porque eu acho que não é dos pontos de maior destaque da lei. Porque, na verdade, a gente já tem os institutos, né, da mediação, da conciliação e da arbitragem, que são regulamentados por outras leis que poderiam se aplicar à matéria. A novidade foi que a lei atraiu isso aí no seu corpus, né? A gente tem no artigo 153, tanto os três, né, aqui para quem está nos assistindo, né, a arbitragem, a conciliação e a mediação são métodos alternativos de solução de conflito. Como a Marilene disse, você poderia, em qualquer momento, né, você tem aí na afastabilidade da tutela jurisdicional, você poderia recorrer ao juízo diretamente, mas aí criam-se esses três institutos. Então, assim, a gente tem a mediação e a conciliação, elas podem ser judiciais ou extrajudiciais, tá? Já a arbitragem, não, ela exclui a possibilidade de via judicial, mas o compromisso em aceitá-la pode ocorrer em juízo. Às vezes pode ser meio, né, pouco didático aí o que eu estou falando. O que acontece é o seguinte, a mediação, ela consta regulamentada numa lei, se eu não me engano, é a 13.140, 2015, que é uma técnica de negociação em que a gente tem um terceiro, que é indicado ou aceito pelas partes, ajuda essas duas partes a encontrar uma solução que atenda a ambos os lados, né? A gente tem, tanto nessa lei que eu citei, aí a 13.140, quando no próprio Código de Processo Civil, né, conciliação como um sinônimo de mediação. Mas a gente poderia, assim, num olhar mais minudente, elas têm uma sutil diferença, né, porque a técnica usada na conciliação para aproximar as partes, ela seria mais direta, e aí haveria uma partição mais efetiva do conciliador na construção e sugestão de soluções. Na mediação, né, em seu turno, o mediador interfere menos nas soluções e age mais na aproximação das partes, vamos dizer assim. A arbitragem não, a arbitragem está numa lei mais antiga. A arbitragem ela está numa lei que é a 9307, de 96. E depende, né, nesse caso vai depender de uma convenção das partes em cláusula específica e expressa que tem que estar, né, assim como condição sine qua non para ser aplicada. Quando essas duas partes, no caso do contrato administrativo, por óbvio, né, optem pela arbitragem, elas vão afastar a via judicial e passam a permitir também, né, que terceiros, um ou mais terceiros, né, que são cognominados árbitros, que em especial são experts na matéria, decidam esse conflito. Então, isso aí eu acho que é tudo uma situação para tentar onerar menos, diminuir o custo de transação, eventualmente, para a solução dos conflitos, eventualmente seja dos diversos contendas que pode ter em sede administrativa, e desde equilíbrio econômico-financeiro, repactuação, e aí quem trabalha no dia a dia, né, com essa matéria aí sabe as diversas celeumas que afligem. Eu queria voltar um pouquinho, Marilene, se você me permite, até para eu ter um aspecto mais de diálogo também com a Irene, no aspecto do agente de contratação e da responsabilidade, né? Eu acho que esse é um tema, acho que em todas as lives, que cada vez eu participo de menos, né? Mas todas elas sempre vêm, assim,
acho que 90% dos debates da lei podem ser sumarizados em 3 perguntas, que é, primeiro, a lei pode ser usada assim em portal, quem é o agente de contratação, e se a lei tem normas gerais ou também tem específicas no meio lá, que a lei está mentindo no começo, tem específicas no meio, né? Essas 3 perguntas aí é que estão na boca do povo, e você endereçou muito correta a primeira delas, né, do agente de contratação. E aí, o que a gente tem é um papel novo, né, que isso aí causa, em termos de responsabilidade, uma mudança bastante disruptiva no Brasil. A primeira coisa é que o agente de contratação ele tem que ser servidor efetivo. E isso daí, a priori, não teria nenhum problema, porque no PL, quando ele estava lá, ainda com a relatoria do Augusto Coutinho, no começo de 2019, se eu não me engano, tudo bem, podia ser um papel novo, que ninguém nunca tinha visto. Mas uma emenda, né, de um parlamentar lá do Paraná trouxe, né, para enaltecer a figura do pregoeiro, trouxe no finalzinho do artigo 8º, falou assim, olha, quando for pregão, esse cara é o pregoeiro. E aí causou, obviamente, uma necessidade da gente ampliar o conhecimento sobre isso. Porque uma grande verdade que a gente tem é que no nível municipal, em especial nos interiores aí dos estados, pregoeiro não é servidor efetivo. Quase sempre, ou pelo menos com uma grande maioria, ele é um servidor comissionado puro, vamos dizer assim. Então, isso aí exige, e talvez, né, eu não sei como que isso vai ser, é uma incógnita, mas é uma possibilidade, talvez, que daqui a até 2 anos, né, quando tiver a vigência única, vamos dizer assim, né, da 14133, isso aí possa ter sido flexibilizado. Como foi, na verdade, o artigo 7º. Na redação original do PL, todos os agentes que exercessem funções essenciais na lei deveriam ser obrigatoriamente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Isso foi flexibilizado aí na Câmara dos Deputados, né? Em 2019, foi colocada a palavra preferencialmente. Tá? Então, esse eu acho que é um ponto de destaque. O outro ponto, né, que insurge é das próprias responsabilidades desse agente de contratação. E não teria problema, mas agora não, já que ele é o pregoeiro, e se a gente olhar o caput do artigo 8º, no finalzinho lá dele, né, como eventualmente uma leitura possível, né, que a gente está falando de uma oração coordenada aditiva, e ele tem 4 responsabilidades lá no final, que está no artigo 8º, né, ele tem que dar andamento ao procedimento licitatório, né, zelar por tudo isso, e etc., você entra numa leitura possível, não a única, mas possível, que o pregoeiro ele também vai ter que ser esse tal de gerente de prazos, minimamente, do procedimento licitatório, que tem 2 fases, tem a preparatória e tem a fase externa, minimamente. Então, isso daí, por mais que se debata, né, em um webinar, em live, no fundo, quem vai bater o martelo é o regulamento. Então, assim, é uma matéria que é carente de regulamento, e a gente tem, obviamente, uma situação em que esse regulamento que vai dizer qual que é o papel. Se o pregoeiro, vamos dizer assim, né, já que a gente é bastante aficionado por pregão, ele vai só, né, dar uma olhada, tudo, e controlar prazos do processo, assim, está muito tempo na pesquisa de preço, vamos embora, gente. Ele vai fazer um termo de referência, eu acho que não, ou ele vai se subsumir e ficar apenas na fase externa, que eu também acho que não é o que a lei está trazendo num papel diferente de contratação. Então, é isso, né? E última coisa que eu posso pontuar, a Irene tocou muito bem, né, que agora o artigo 10º da lei traz a possibilidade de advocacia pública, né, assim, quando o servidor público tiver participado, né, nos procedimentos, precisa se defender-se nas esferas administrativa, controladora judicial, etc., a advocacia pode promoverá, na verdade, né, a critério do agente, a sua representação judicial ou extrajudicial. Tem um probleminha aí na lei, porque ela diz que o agente de contratação, ele pode ser de 2 espécies, né, ou servidor público efetivo ou empregado público do quadro permanente. Mas o artigo 10º só prevê que a defesa vai ser quando for servidor. Então, acabou que quando, né, você tiver um empregado público, na leitura estrita da lei, obviamente uma jurisprudência pode alargar isso, né, justiça até, né, mas a leitura estrita da lei não prevê uma defesa por advocacia pública quando o agente de contratação for empregado público do quadro permanente. Aí pode perguntar, pô, mas por que vai ser empregado público se na verdade, as estatais? É quando eles estiverem cedidos, né? Eu, na Central de Compras do Ministério da Economia, eu tenho pregoeiros lá, que são da Caixa Econômica e estão cedidos lá. Então, nessa lei, eles não estariam salvaguardados por advocacia pública, de novo, numa interpretação bastante estrita. É isso, viu, Marilene? Obrigada, Renato. Renato, me surgiu uma questão agora, você tocou no ponto das normas gerais e normas especiais, que realmente é uma discussão que não se esgota nunca, né?
que é norma geral e o que é norma específica da Lei 8.000, né, da Lei 8.666 e o que é agora, porque a norma específica, ela só obrigaria a União, né? Os órgãos federais não obrigaria os órgãos estaduais e municipais. Aí eu queria te perguntar, e também a professora, se essa obrigatoriedade do agente de contratação ser um servidor efetivo, ela se enquadraria em norma geral. E se ela for uma norma geral que vincula todas as unidades federativas, a implicação prática em pequenos municípios é evidente, né? Tem pequenos municípios que não têm estrutura básica de servidores efetivos. Já ouvi falar de prefeitura em que não tinha nada de servidor efetivo. Então, eu queria aproveitar e ver a visão sobre esse ponto específico. E vou me arriscar aqui, Irene, vou passar a palavra para você rapidinho, tá? Muito rápido. Eu vou abrir meu coração aqui agora, né? Eu acho, assim, numa visão que o Estado, a gente está, em termos de gestão pública, a gente ainda convive, né, no paradigma da gestão pública, né, do modelo gerencial da gestão pública, que ainda, logicamente, a gente tem outras escolas, né, de repente, a gente está no modelo de governança pública, é uma outra escola que vem aí, mas, no fundo, a gente está na mesma, né, sob a égide aí do Reinventando o Governo, que é um livro aí do final da década de 90, né, da Grã-Bretanha, e traz todo esse paradigma de a gente absorver na seara pública boas práticas da iniciativa privada. É isso que a gente tem hoje, né, se bem que no Brasil é um misto, né, do burocrático, patrimonial e gerencial. Mas, se o Estado fosse uma empresa, vamos pegar, assim, num sonho ilusório, e, de repente, né, o CEO da empresa, ele publicou um normativo interno, e eu tenho dúvida de como aplicar. Cara, eu não sei, eu não entendi isso aqui. O que a gente faz? A gente pergunta para quem fez a norma. Fala, cara, como que é para aplicar isso daqui? Agora, quando a gente fala de direito, de leis, a gente não pergunta. Essa é uma coisa que pode parecer normal, né, às vezes para quem é do direito, mas em termos de gestão, talvez não faça muito senso. Porque a gente tem um Congresso que deu à luz a 14.133, mas o Congresso não faz a interpretação da lei. Essa que é a verdade, né? Quem interpreta a lei, na verdade, a gente tem outros atores institucionais sempre que fazem essa interpretação. E, na verdade, apesar do artigo 5º da lei trazer como princípio a segurança jurídica e ainda, como a Irene falou, né, os preceitos da LINDB estarem aclarados lá, que vão ser aplicados lá, e quando a gente vai na LINDB, no finalzinho da LINDB diz, olha, para prover a segurança jurídica, as autoridades que vão aplicar a lei, tem 3 mecanismos tão somente, que podem ser dilatados, né? Que é o quê? Regulamentos, súmulas e respostas à consulta pública. A consultas, melhor dizendo. Então é isso, na verdade, quem vai dar como interpretar a lei não é o legislador primário. Quem vai dizer como que interpreta essa lei acaba sendo, né, as instituições, que podem se valer, obviamente, de doutrina. Essa que é a banda toca assim. Então, em nível federal, a gente tem a SEGES, né, onde eu estou lotado, que é o órgão central regulamentador de governo. Dos 57 atos infralegais, a gente está responsável no nível federal por 52. A gente tem a AGU, óbvio, né? A AGU, assim como possibilidade de responder a consulta, de emitir um parecer vinculante, etc. E o Tribunal de Contas da União. Obviamente, estou falando dos atores, talvez, de maior destaque, né? Talvez eu tenha esquecido algum disso. E aí vem uma situação, assim, afinal, então todas essas perguntas, quem é o agente de contratação? Será que o legislador, ele quis essa figura agora folclórica? O legislador, qual foi a intenção dele? Será que ele quis que todo servidor fosse efetivo mesmo, para você usar uma suposta, né, estabilidade no cargo, para você ter menos pressão do agente na hora, eventualmente, né, de sofrer alguma pressão para desvio, ou não? Será que o legislador quis vincular a eficácia do contrato ao Portal Nacional de Condições Públicas? Porque ele falou assim, olha, essa é a grande coisa da lei, a espinha dorsal da lei, e sem ela, né, se eu não atrelar isso, o portal não sai? Será? E a gente fica tudo no mundo de suposições. E aí, assim, é um custo de transação imposto ao Estado absurdo. A gente tem instituições funcionando caríssimas que ficam, né, incumbidas de tentar prover a interpretação de uma norma que não é deles, né? Então, assim, por mais que isso aí possa fazer senso e está de uma maneira perene, arraigada, institucionalizada no nosso imaginário, inclusive como servidores públicos, no frigir dos ovos, isso daí, né, numa maneira bastante cartesiana, faz pouco senso em termos de custo Brasil. Então é isso, no fundo é só abrir meu coração, viu, Irene? Tá?
Repara não, foi só abrir meu coração aqui, né, como um mero pagador de impostos. Aí eu passo a batata quente para você, viu? Imagina, que isso, abrir o coração. É uma reflexão importante, essa questão da abrangência, né, como foi dito. E acredito que, assim, do prisma constitucional e jurídico, o grande embate se dá em relação ao que seriam normas gerais, né, porque a Constituição, no artigo 22, inciso 27, determina a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. A lei determina que licitação é um processo, mas, ao mesmo tempo, traz também aspectos da gestão que, por vezes, seriam de autonomia dos entes federativos. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas, que tem essa atribuição realmente de orientar com as suas determinações, às vezes ele quer puxar com a súmula 222 toda a interpretação para ele, sem considerar a federação e os tribunais de contas estaduais. E esse mesmo embate aconteceu na Lei 8666, que foi uma lei também maximalista, não foi uma lei sintética a ponto de trazer só normas gerais, e inicialmente teve esse mesmo problema, né, a Marilene vai lembrar, que aí os juristas começavam a falar o seguinte, ou ela vai ver que ela é bem mais jovem que eu, então ela não vai lembrar, mas assim, os juristas falavam o seguinte, então o que não for norma geral que está presente na lei, cada ente federativo vai poder disciplinar da sua forma. Só que isso gera uma grande insegurança jurídica também, né? A que ponto a gente vai poder flexibilizar aquilo que está determinado e especificar o que é norma geral, o que é norma específica. Então, o que a gente percebeu na experiência da lei anterior? Que ela foi aplicada mais ou menos de forma padronizada, mas para responder essa questão da Marilene também, né? A questão do município, que de fato não tem servido. Gente, eu já dei. Aqui tem a escola, a oficina municipal, que tem projetos maravilhosos com a Konrad Adenauer Stiftung, lá da Alemanha, e aí já me chamaram para capacitar servidores de pequenas municipalidades em licitação. Eu quase chorava às vezes, assim, pela situação das pessoas que vinham capacitar. O programa era muito bom, né, tanto que me contratavam, me chamavam, eu fazia essas atividades, mas às vezes era motorista da repartição que falava, eu estava de motorista, aí agora eu faço parte de comissão de licitação, e é aquela situação do primado da realidade, né, que você fala, e agora, né, essa questão da necessidade de segregar funções, né, que atualmente na lei não tem esse sentido propriamente dito que eu estou trazendo aqui, né, mas que tem o sentido de o quanto essas municipalidades enfrentam agruras, que inclusive a nova lei determina um prazo maior para adaptação em uma série de quesitos. Mas eu acredito, Marilene, que vai ser o mesmo problema, que vai ser resolvido da mesma forma, vai ser justamente uma interpretação mais padronizada, mais parametrizada. Eu acredito que isso que o Renato falou é verdadeiro. Quem determina os limites da interpretação são os órgãos de controle, né, da lei. Então, o judiciário vai determinar com o tempo, os próprios tribunais de contas, certo? Que houve vetos aí a superpoderes do TCU, que eu acho que o TCU vem fazendo um trabalho excelente, de grande acompanhamento do estado da arte, com ministros de calibre, magnitude de reflexão e de gestão extraordinários, mas que, de certa forma, também a gente tem que respeitar um pouco a federação. Mas é o mesmo problema da Walking Dead, da 8666, que a gente vai enfrentar novamente. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, vou registrar até a presença de que está nos acompanhando, do professor Ronaldo Correia, que eu vou passar para vocês. Ao condicionar a defesa do gestor ao acatamento integral do parecer, não estaria havendo, na verdade, uma indução ao acatamento dos pareceres, tornando-os, na prática, vinculantes? A gente começa com os damas ou com dama? Vamos para a dama. Posso responder essa, Marilene, porque era a parte que eu estava falando? Teve um veto que foi justamente dessa questão do parecer, não sei se vocês perceberam ali, o veto que foi que o parecer seria não vinculante, mas que a autoridade pública deveria motivar devidamente para tomar a sua decisão, e aí atrairia a responsabilidade sobre ela
da medida. E realmente, né, atualmente, esse parecer não significa que ele seria vinculante e o argumento do veto era similar a esse que é trazido aqui pelo Ronaldo. O que eu acredito? Eu acredito que a legislação, ela trouxe que se a autoridade pública, se o agente de contratação tomar as suas decisões lastreadas no parecer, ele está blindado, e isso significa que ele vai poder, blindado no sentido dele ter o apoio, porque a legislação traz a necessidade dessa articulação, né? Quando se fala das linhas, e essa parte é mais do Renato, aí da questão da gestão, que a lei foi bem avançada de trazer essas linhas de defesa diante das transformações ocorridas, a ideia é que o controle apoie, e o controle aí, o controle interno, junto com os órgãos de assessoria jurídica. Logo, isso não significa que está restringindo o apoio que o órgão de assessoria jurídica deve dar em qualquer circunstância em que o agente público agir e vir a ser responsabilizado. Tanto assim que o decreto 9.830, que regulamentou a LINDB, trouxe novamente, ressuscitou aquela situação que, se houver plausibilidade, o órgão de assessoria jurídica vai fazer, sim, a defesa do servidor, se ele quiser, né? Se ele achar mais conveniente contratar um advogado, ele contrata, mas se eventualmente for uma enxurrada de responsabilizações infundadas, como pode vir a acontecer, nada mais justo, porque para trabalhar ele vai ter que arcar também com gastar muito recurso para se proteger e para se defender. Então, eu acredito que não teria esse sentido específico, mas nada obsta que tenha, né? A depender da interpretação, como foi bem levantado pelo Ronaldo e como foi o argumento do veto em relação a essa questão do parecer, mas é um parecer não vinculante. Renato, alguma coisa quer falar sobre isso também, acrescentar? Não? Não, acho que a Irene falou tudo do assunto mesmo. Falou tudo sobre o assunto, né? Gente, quando a gente fala em contratos, em obras e tudo, vem a ideia de risco, né? Todo contrato, todo negócio, ele tem um risco. E, tradicionalmente, a forma de resolver esses riscos se entendia na sistemática da lei anterior, que era aqueles da teoria da imprevisão. E aí a lei inova, trazendo a obrigatoriedade de se estabelecer previamente uma matriz de risco no contrato, para contratos de grandes vultos, né? Então, Renato, eu queria que você falasse sobre essa novidade legislativa e sobre os impactos nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Assim, apesar de ter obrigatoriedade, né, em contratos de grande vulto, a gente tem aí que acho que no artigo 22 tem a possibilidade, né, tem a faculdade de um edital contemplar a matéria de alocação de riscos, né, e aí nessa hipótese, o cálculo do valor estimado da contratação, inclusive, pode considerar a taxa de risco compatível com o objeto. E isso daí carece de uma metodologia, é um dos atos, né, isso aí carece de uma metodologia pré-definida pelo ente federativo, de como que vai fazer isso daí. De fato, o que a gente tem é que essa prática, né, da matriz de alocação de risco, ela já estava prevista, por exemplo, na lei das estatais, a 13.303, e tem por objetivo principal justamente, né, a definição acerca do equilíbrio econômico-financeiro de uma avença firmada em termos de ônus econômicos decorrentes de algum evento superveniente à contratação. Em uma apertada síntese, né, é uma cláusula que vai reger a execução contratual, podendo, né, assumir diferentes matizes a depender do regime empregado, tá? Obviamente, a gente tem, na verdade, uma possibilidade na lei, então, assim, de qualquer contrato, de uma maneira facultativa, definir de antemão a matéria de alocação de risco. E isso daí tem que ser de uma maneira a priorística, deve constar do edital. Obviamente, a gente poderia ter uma analogia aí, e não só falar de matéria de alocação de risco em editais, obviamente em ajustes diretos, né, uma dispensa, uma inexigibilidade, em que não existe instrumento convocatório, ainda assim, eu poderia, né, compor esse instrumento contratual, desde que seja, obviamente, de conhecimento prévio do particular. O que a gente tem, e para ir mais de uma maneira mais objetiva, é que a matriz de alocação de riscos, ela era empregada também, por exemplo, na condição integrada do RDC. E aí você tem uma partição, a priori, vamos dizer assim, muito órgão hoje faz matriz de alocação de riscos errada, que publica no edital, às vezes assim, o risco de coisas da fase interna,
E não, você vai ter que publicar a matriz de alocação de riscos durante a execução contratual. Então, eles falam assim, o risco de o edital ser impugnado, o risco de não sair a publicação de um edital a tempo. Não, isso aí é para você discutir internamente, né? Isso aí não precisa vir a público, não. Discute aí na sua casinha e pronto. Agora, são riscos que, em geral, você vai ter, né? Basicamente dividido entre, né, 3 atores: o contratante, o contratado e uma seguradora. São basicamente esses 3 atores aí que vão assumir algum tipo de responsabilidade durante a execução contratual. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, né, vamos pegar uma hipótese de um contrato de execução de melhorias no esgoto sanitário de um município, tá? E aí você pode fazer uma matriz de alocação de riscos. E você pode colocar, por exemplo, até alguma coisa mais em termos de condições climáticas, tá? Então, assim, você pode chegar num nível tal que fala assim, olha, tem um risco, por exemplo, de ter chuvas durante a execução contratual que vão extrapolar em muito a série histórica de chuvas. Chovia anualmente nos próximos meses lá até tanto, mas e se chover muito mais, de quem que vai ser esse risco? Tá? De quem que vai ser? Então, até isso daí, que a priori entraria numa teoria da imprevisão, stricto sensu, não, você pode colocar. E fala assim, olha, cara, se isso aí realmente chover demais, a contratada, eventualmente, vai assumir todo esse ônus, sim, vai assumir. Eu não vou ter que pagar nenhum ônus, eu, administração pública. Então, na verdade, é aquele negócio, assim, a matriz de alocação de riscos, ela é a materialização do combinado. É isso, tá? Você combina antes, e a grande coisa é que uma vez que você combinou antes, praticamente você veda aditivos. E essa é a grande coisa. Uma boa matriz de alocação de riscos, ela diz tudo que deve acontecer. E aí você não tem tanto aditivos. E justamente essa é a situação da contação integrada. A gente pode pegar um outro exemplo, né? Alguém vai construir uma casa, na vida privada mesmo, tá? Vou construir uma casa. Aí vem a primeira etapa da execução da obra, que é a fundação. Aí você fala, tá, quanto que tá essa etapa? Eu pago aí, sei lá, 30 mil reais para fazer a fundação. Chutei um valor aqui. Só que na hora que a empresa vai furar, cara, o teu terreno é de adamantium. É um negócio absurdo, cara. Assim, e aí fala assim, não, porque aquele valor meu era para um terreno normal, esse aqui não é isso. Então, muitas vezes, você pode até colocar uma taxa de risco que você paga mais. Olha, eu pago tanto pelo risco. O DENIT faz isso com maestria. A gente tem várias coisas, né, da infraestrutura que fazem isso muito bem. Eles têm uma taxa de risco que você vai pagar mais para o contratado. E aí, mesmo se o cara furar, se ele achar, cara, que o terreno é de areia fofa, tranquilo, ou não, o terreno é de adamantio, ele vai receber a mesma coisa, porque ele já está recebendo a taxa de risco sobre isso. Então, no fundo, eu acho que isso aí é uma maturidade da gestão, né? Ela ganha em maturidade nisso aí. A complicação óbvia é a capacitação, tem que conhecer muito bem, tem que ter um bom know-how para fazer uma boa matriz de alocação de riscos. Por isso que você tem que ter um PDCA da gestão. Você tem que pegar o que o fiscal do contrato passou, muito provavelmente na avença anterior, de tudo que aconteceu, que pode acontecer de errado, e isso aí ser, né, injetado, reinjetado no planejamento da próxima contratação. E aí você fala, cara, aconteceu isso, a gente não tratou isso, agora tem que constar da nova matriz de riscos. É isso. Certo, eu não vou deixar de perguntar, porque eu já vi muita gente falando sobre isso. A matriz de risco, ela traz o risco para a fase de preparação. Então, normalmente que esse risco ali previsto anteriormente pela matriz, ele não vai poder ser objeto de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, como está definido anteriormente, que a empresa contratada vai arcar com risco tal, ou seja, ela não vai poder pedir depois um reequilíbrio econômico-financeiro, isso pode ocasionar um encarecimento dos contratos administrativos? Como vocês veem isso? Quer falar, Irene? Acho melhor você falar, Renato. Estou aqui aurindo das suas explicações. Marilene, falhou para mim só o finalzinho da tua questão. O finalzinho, a parte final da questão falhou no meu áudio aqui.
Tá, como o risco já vem anteriormente, né, a empresa contratada não vai poder pedir reequilíbrio econômico-financeiro com base naquele risco que já constava da matriz atribuível a ela. Então, isso pode provocar um encarecimento dos contratos administrativos, a empresa já embutir esse custo, considerando que ela não vai poder pedir o reequilíbrio depois? Na verdade, isso é um tratamento de risco, né? Você entrou numa tema que isso aí é um tratamento de risco. Porque você vai colocar, obviamente, assim, a gente tem obras históricas no Brasil que o cara mergulha o preço, ganha, e logo no primeiro mês, cara, já pede, né, assim, ele entrou e no mês seguinte já pede aditivo. Não, é isso, é aditivo. Então, eu acho assim, o que tem que ser tratado, é uma coisa que é uma curva de aprendizagem para a administração em termos negociais. E aí vem, logicamente, uma faceta negocial logística da administração. Ele vai embutir, obviamente, né, ele vai embutir isso aí no preço. Isso vai ter que estar espelhado o quê? No quanto a administração vai pagar mais por taxa de risco. Agora, se for um risco baixo, por exemplo, é um risco baixo. Tá? A probabilidade de impacto, a probabilidade de acontecer é zero. Eu não vou colocar isso aí na minha matriz. Porque ao colocar, isso aí pode encarecer. Ah, não, isso aqui ó, é um risco de alta probabilidade de acontecer. Então, mesmo que o contratado aumente o preço dele, eu ainda devo sair em vantagem, eu, administração. Porque já que a chance de acontecer é alta, né, eu tendo a ganhar. Porque se acontecer, eu saio no lucro, entendeu? Então, realmente é uma coisa de... não é tão tangível nisso daí, mas é uma coisa de curva de aprendizagem. Agora, é um risco, a probabilidade é alta, mas o impacto é muito baixo. Pode acontecer, mas é muito baixo. Eu talvez também não colocasse na matriz de alocação de risco. Você não tem que prever todos os riscos do mundo, porque senão você vai fazer um contrato ingerenciável. Você tem que prever justamente aqueles riscos que tendem a ser inaceitáveis. Por isso que é uma matriz de alocação, né? Como a gente fala, em termos de gestão de riscos mesmo, você tem que fazer justamente a literatura da gestão de riscos, lá do IBGC, do COSO, da ISO, tudo, para ver quais são os riscos inaceitáveis. Porque tem riscos que podem ser positivos até, ou você tem riscos que, eventualmente, eles estão num nível de baixa probabilidade, baixo impacto, né? E aí o combinado dos dois não atrai. Esses daí eu não colocaria na matriz, porque você tem razão, vai encarecer o contrato e não faz sentido. Você vai colocar lá justamente os inaceitáveis. Aqui tem uma pergunta que, na verdade, você já respondeu, Renato, do Alessandro Escudeiro. Os riscos passarão a influenciar diretamente os custos, não? Então, o Renato acabou de responder essa pergunta. Escudeiro, para quem não sabe, aí que está assistindo a gente, é um dos caras que mais conhece de obras aí, né? Um cara do departamento de engenharia da Câmara, o DETEC, trabalha na área de planejamento há muito tempo, né? Trabalhei aí muita coisa com ele. Então, cara, abração para você, viu? Eu que fico feliz aí de poder somar alguma coisa, cara. Fica com Deus. Tinha dado uma falha aqui, gente. Passar agora uma pergunta à professora Irene, na verdade, uma pergunta pedindo uma exposição que o pessoal quer saber também da inovação da nova lei. Ela cria uma nova modalidade de licitação. Essa modalidade vem na linha de diminuir a assimetria de informações entre o setor público e o privado, estabelecendo como se fosse uma parceria, né, para a administração poder recorrer aos clientes que, às vezes, só o setor privado detém. Então, eu queria que a professora Irene falasse sobre o diálogo competitivo e as vantagens para a administração pública. Olha, Marilene, parabéns pela organização dessa nossa atividade, que você está focando realmente nos pontos mais inovadores, né? Eu acho que a matriz de risco é essencial, como o Renato expôs. Acredito que ela só vai baratear para o lado da administração, à medida que as pessoas não vão abusar de reequilíbrios de fatos que poderiam ter sido antevistos e assumidos pelas partes, né? Então, eu também compactuo com essa resposta dele em relação, claro que depende de como será feito, mas aí, pela disputa das pessoas, você afasta aquele que, por chuvas que eram previsíveis, vai pedir reequilíbrio, por qualquer coisa vai pedir reequilíbrio. Então, por que os contratos administrativos, quando vão para a arbitragem, têm todos esses limites, sendo que no âmbito da seara das obras particulares existe toda a alocação de riscos e isso barateia, né? Então, do ponto de vista da gestão, acho muito positiva a matriz. Mas o diálogo competitivo é essa outra novidade, também muito polêmica. Já até me convidaram o Rony Charles, que é
todo mundo conhece, né, que a área de licitação está organizando uma obra junto com o Matheus Carvalho e com o Bruno Belém, e temas polêmicos, né? Eles me convidaram até para falar se seria uma modalidade que é fadada ao desuso ou uma modalidade que apresenta uma certa utilidade. E eu, evidentemente, que sou entusiasta em relação à adoção do diálogo competitivo, mas não como solução para todos os males de contratação da administração. Não é o fato do diálogo competitivo ser utilizado para hipóteses bem específicas, que são os casos de inovação que ele pretende, de certa forma, cobrir, que significa que ele vai cair em desuso, porque precisaria ser uma modalidade tão empregada como, por exemplo, o pregão, né? Não acredito que seja isso. Mas é uma modalidade que se articula com um novo princípio, com um novo objetivo, né, no fundo, que seria o objetivo de inovação por parte das contratações. E inovação é efetivamente buscar serviços novos, produtos novos, e por vezes sequer a iniciativa privada sabe qual que é a estrutura de mercado, qual que é o pulo do gato de estrutura de mercado de outras. Então, o Estado, às vezes, tem dificuldade de modelar a licitação por conta de assimetria de informações, como você falou. Então, o diálogo competitivo, ele vem para suprir essa necessidade e traz para dentro de uma fase dialógica a oportunidade da administração conhecer, respeitada a confidencialidade dos negócios que são compartilhados, da expertise da iniciativa privada, para dentro do certame já modelar uma licitação que melhor atenda às suas necessidades. Então, eu acho que a ideia é interessante, vem com base na experiência da Europa, tem experiências positivas, negativas, a depender de como a gestão vai conduzir o diálogo competitivo. Então, algumas experiências ruins de Portugal, outras experiências melhores da Inglaterra, mas ainda assim com certas ressalvas, né, do que o diálogo competitivo pode melhorar ou aprimorar, o quanto ele traz mais de morosidade, para quando ele é indicado, para quando ele é contraindicado. Certo que o diálogo competitivo também é muito inspirado na contratação integrada, quando, de certa forma, se determina que a iniciativa privada vai elaborar o projeto básico, o projeto executivo, existe, de certa forma, uma, entre aspas, delegação para a iniciativa privada para propor essa solução para as mesmas circunstâncias. Mas o diálogo competitivo é diferente à medida em que não existe essa delegação. O Estado vai promover a fase dialógica para tomar contato com o estado da arte, da expertise dos participantes. Ele, quando achar a solução, ele vai modelar para a segunda fase com os players, né? Essa é uma diferença do PMI, porque o PMI nada garante que você vai compartilhar da sua expertise enquanto empresa e você não tem certeza de que futuramente vai ter uma licitação, ainda que haja algumas vantagens a serem ofertadas em termos de remuneração futura, mas ainda é bastante incerta. Mas no diálogo competitivo, não. As empresas já estão ali e o interesse delas é justamente, enquanto players, se elas compartilharem do seu conhecimento, pode ser que a modelagem venha a viabilizar uma disputa em que elas sejam vencedoras do certame e que haja essa contratação. Então, eu acredito que o diálogo competitivo ele só vai dar certo se efetivamente tiver um cuidado, porque ele não é para toda e qualquer circunstância, são circunstâncias muito especiais, e, inclusive, o interessante é não cair também no conto do vigário, na venda da iniciativa privada, também de sonhos, às vezes. Por isso que a lei garante a possibilidade de contratação de um serviço técnico para amparar a comissão, porque às vezes só com esse conhecimento técnico que o técnico vai dizer, naquela estrutura de mercado, não, mas isso aqui já não é nenhuma novidade, isso aqui qualquer um pode oferecer, porque às vezes vem aquele discurso sedutor, né, quando você vai expor algum projeto, alguma solução possível, e aí é importante ter um amparo técnico que já não existe de forma tão aprofundada, porque já existe uma simetria, uma necessidade de compartilhamento dessas informações, e depois existe o certame. Então, eu, particularmente, torço para que seja uma modalidade bem empregada para situações em que ela é indicada, e não para situações em que é contraindicada. Qual a situação que seria contraindicada? Fazer uma festinha fechada
para as empresas que já se conhecem ali, que no fundo elas vão influenciar que haja uma contratação que no fundo não atende a uma necessidade coletiva, mas seja só realmente para garantir um diálogo entre amigos ali. E essa não é a ideia do diálogo competitivo. Na Inglaterra, eles falaram que em 50% dos casos há riscos de direcionamento, mas o fato de haver risco não significa que a gente tem que jogar a modalidade no lixo. A gente tem que ter um olhar atento, não um olhar do Tribunal de Contas, tanto que houve veto, aquela determinação que o Tribunal de Contas iria ficar acompanhando desde essas fases iniciais, preparatórias, internas e de realização. Isso seria um certo obstáculo, porque quando você quer inovar, você também tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Aí você já ter lá o órgão de controle em cima, você vai ter o apagão das canetas, você vai querer seguir mais o procedimento, a formalidade, do que efetivamente ter aquele intuito inovador para melhor solucionar a necessidade da administração. Então, acho que o diálogo competitivo está aí e a gente tem que estudar e ter um certo respeito por ele se a gente quer que haja inovação nas contratações administrativas. E ele só vai pegar se ele for bem utilizado pela gestão, com bastante critério e, de preferência, se for uma contratação muito complexa, com o apoio técnico de pessoas que conheçam desse mercado, dessa estrutura de mercado que às vezes não é acessível sequer para o próprio mercado. Obrigada, Irene. Bem esclarecedora a exposição da professora Irene sobre a nova modalidade de licitação. Eu queria perguntar para o Renato algo que não Marilene, posso só fazer um brevíssimo, claro, porque acho que tem nenhum espaço aqui, a Irene deu uma aula sobre diálogo competitivo, né? A única coisa que eu poderia falar, assim, agora já num tom talvez menos técnico sobre o diálogo, é que perdeu-se, assim, uma oportunidade dele ser mais aplicável, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? Numa versão preambular do projeto, tinham equalizado as hipóteses, né, de aplicação do diálogo competitivo a valores superiores ao que hoje consta na lei das PPPs, que era 10 milhões de reais, tá? Então, só poderia usar o diálogo competitivo para valores acima. E, de novo, em 2019, eu estava nessa reunião na Câmara, teve uma decisão, né, foi um pleito de governo à época, falei, cara, vamos tirar essa barreira, porque senão 10 milhões de reais, a Câmara dos Deputados mesmo, né, quantas licitações ao ano são feitas acima de 10 milhões de reais? Uma no máximo, né, é uma coisa que vai ficar muito restrita. Então, hoje, não tem limite, você vai poder fazer um diálogo competitivo para uma coisa de 100 reais, 200 reais, se quiser, tá? Estou aqui só chutando, né, só para dar uma ilustração. Mas acontece que os interregnos, os tempos do processo, continuaram como se fossem típicos de um objeto acima de 10 milhões de reais. O que eu quero dizer? Então, entenda que o diálogo competitivo, ele tem uma fase externa com 2 editais, tá? Um primeiro edital é para você fazer a pré-seleção, e essa é uma modalidade muito usada por organismos multilaterais estrangeiros, né? Banco Mundial, BID, tudo, que fazem isso para chamar uma shortlist, que eles chamam, né? Uma shortlist inicial, que é quem vai fazer o diálogo. Depois que você faz, então você tem o quê? Primeiro você vai designar uma comissão de contratação. Aí você vai fazer um edital de pré-seleção de quem vai participar do diálogo. Esse edital posto na praça, ele tem que ficar no mínimo por 25 dias úteis. Tá? É um mês aí, mais de um mês que você vai comer só antes de você ter quem vai participar do diálogo. Aí você vai partir para as rodadas de diálogo. Que, em geral, para a experiência estrangeira, você separa um dia para cada empresa, um dia e meio para cada empresa, e você vai indo de uma maneira subsequente. Então, vamos dizer, uma condição normal, você vai passar uns 20 dias úteis aí em diálogo, até você saber qual que é a solução. Aí você volta para a tua casinha e vai fazer o edital de contratação mesmo, da solução. E aí você pode ser um edital de pregão, pode ser aí que você vai saber qual é o critério de julgamento. Colocado esse segundo edital na praça, são no mínimo 60 dias úteis com esse segundo edital. 60 dias úteis, cara, assim, são 3 meses. Você vai ficar 3 meses com esse edital. Então, não é, infelizmente, tirou, assim, não é a pequena inovação, ou a inovação que vai, né, ter um baixo vulto, um baixo impacto. Porque, na verdade, a gente acaba usando o diálogo competitivo apenas para as inovações que a gente vai julgar antecipadamente, o que é um contrassenso com o próprio conceito de inovação, porque inovação a gente só consegue ver, né, de uma maneira a posteriori, mas você só vai usar para inovações que você consegue pré-julgar disruptivas.
Então, você perde o uso do diálogo competitivo como um ferramental da inovação incremental, que talvez seja a inovação de uso mais recorrente, né, e mais, vamos dizer assim, que dialoga, mais se harmoniza com a seara pública. Eu acho que se perdeu uma oportunidade nisso aí, a gente vai ter diálogos competitivos, vai ter, mas quase no mesmo ritmo de concessões, PPPs e etc. Quando a gente vai falar de inovação, contação de inovação na nova lei, aí tem que falar de PMI, aí tem que falar de maior retorno econômico, contação integrada e do artigo 21, que possibilita o diálogo, né, com o mercado ainda na fase preparatória. Eu diria que a inovação, né, incremental, ela não vai vir do diálogo competitivo de forma nenhuma. Vai ser tipo cometa Halley no Brasil, viu? Professor Irene, quer o direito à réplica? Imagina, eu estou ansiosa para saber o que vai acontecer em relação a essa questão, e realmente, né, se os prazos são longos, pela experiência internacional na Inglaterra, eles têm duas formas de estabelecer o que eles vão dialogar, seja a inovação em si ou os métodos para chegar a essa inovação. E geralmente, quando a inovação em si, eles falam que a fase dialógica dura muito tempo, principalmente quando a administração fica curiosa e começa a especular e querer saber mais e não chegar à solução, porque ainda os meios e a solução estão sendo dialogados, né? Então, realmente vai precisar de uma sintonia fina, e pelo jeito que houve essa prorrogação de prazo, vai ser realmente para situações mais complexas de inovação, pela duração, como o Renato falou. Mas eu ainda acho que, não sei se vai ser cometa Halley, espero que não, né? Espero que tenha, sei lá, um sistema de cisternas, um sistema de... Tem tanta coisa para ser inovada na sociedade que, às vezes, os 3 meses vão permitir e, eventualmente, isso vai transformar a gestão. É o que eu espero, né? Mas a gente não tem bola de cristal para saber assim, o que vai acontecer. Certo que esses outros instrumentos também serão bastante inovadores, e eu acho que a gente está numa sociedade, no capitalismo, que se comporta em função das inovações, e a sobrevivência das organizações depende disso. Então, o poder público ele tem que estar atento, e ele também tem que estimular essa inovação, né? Seja por encomenda tecnológica, e quando ele realmente quer ser alguém que induz, seja pelo diálogo competitivo, quando ele quer saber o que existe no mercado que pode solucionar melhor as questões dele, e fomentar também aquelas empresas que têm tecnologias inovadoras. Ok, tem uma pergunta aqui do Ed Carlos, que está também sobre o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ao final da segunda fase de diálogo, poderá resultar numa contratação direta por inexigibilidade de licitação? Renato? Tá. Eu escrevi no chat já, viu, Marilene? Eu respondi no chat agora lá. Tá, quer comentar alguma coisa, Irene? Bom, eu acredito que a ideia da a segunda fase seja um certame mesmo, né? Não uma contratação direta, né? Mas vamos ver, agora estou curiosa para saber o que o Renato escreveu no chat aqui, porque são questões absolutamente novas aí. Não, o que acontece? Porque se a gente pega a lei, né? No inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 32, ele fala que todos os licitantes pré-selecionados têm que poder participar da segunda fase competitiva. Então, numa leitura estrita, não poderia ter inexigibilidade, entendeu? Nessa segunda fase. Mas é uma coisa que, eventualmente, um regulamento, né, sobre o diálogo competitivo poderá abordar. Não está claro na lei. A lei, a priori, veda, porque assim, todo mundo tem que poder participar, mas fica um contrassenso, porque pode ser que no diálogo você fala, cara, essa é a melhor solução. E o cara tem uma carta de exclusividade sobre aquilo lá, entendeu? Então, a pergunta dele foi excelente, a pergunta do Ed Carlos foi excelente, porque é uma coisa não abordada na lei, e nenhuma live que eu participei, ninguém levantou essa bola, e eu até anotei aí, viu, quando a gente for regulamentar, Ed Carlos, eu vou voltar a falar com você, cara, porque essa foi uma bola que você levantou bem quadrada, viu, parabéns. Inclusive, o Ed Carlos é do grupo de pesquisa, ele já tinha feito essa pergunta para mim. No meu grupo de pesquisa, ele é excelente, está na gestão também, está na OAB, discorre sobre várias questões, e essa questão é delicada. Eu sempre tendi a responder isso que o Renato falou, no sentido de garantir a disputa, e se eventualmente só alguém que preenche esse requisito, ele merece vencer.
essa disputa, né, no momento subsequente, para não dar essa situação de saber do conhecimento, descobrir que tem expertise, deixar de lado o certame e aí fazer uma contratação direta, porque isso desvirtua um pouquinho essa realização, mas é uma questão nova e extremamente rica, né? Gente, estamos explorando aqui nossos palestrantes, porque já estamos ficando cansados, já tem 1h30, então já estamos caminhando já para o encerramento, mas eu queria pedir a opinião, ver o pensamento do Renato, né, sobre o que não necessariamente é uma mudança, na verdade não é uma mudança, e por isso mesmo tem sido objeto de muita crítica na nova lei, que ela tem mantido as mesmas cláusulas exorbitantes da 8666, né? Então, se diz o seguinte, por que, por exemplo, numa lei que está consagrando tanto o valor do planejamento, o planejamento como princípio, por que, então, manter a cláusula exorbitante da administração poder atrasar pagamentos, por exemplo, poder atrasar, diminuir o prazo, mas continua tendo essa prerrogativa. Então, queria ver com ele o que ele pensa. Uma das críticas é não ter um escalonamento dessas cláusulas exorbitantes, elas estão ali em bloco e não é previsto espécie de escalonamento. Ou seja, o que se diz é que nem todo contrato administrativo, contrato que não estejam diretamente relacionado com o interesse público primário, por que razão manter a cláusula exorbitante em totem, como foi mantida em relação à lei anterior? Bom, aí eu acho que eu posso falar, já discorrer um pouquinho sobre isso, sim, né? O que acontece? Primeiro, a gente teve, uma atenuação das cláusulas exorbitantes, tá? Minimamente, né, o exception non adimplete contractus, como se fala, né, a exceção do contrato não adimplida, cai de 90 para 60 dias, e isso aí a gente aqui mesmo no GDF viveu essa situação aí, pelo GDF, em 2015, 2016, muita empresa quebrou. E, às vezes, esses 30 dias de diferença da empresa rodando folha de pagamento, né, é uma diferença substancial. Até teve a discussão de cair para 30 dias, mas aí talvez atrairia ainda, por um aspecto próprio da administração, um risco. Mas é um passo. A gente pôde prever aqui, e não é cláusula exorbitante, obviamente, mas a lei traz um rompimento às fases de despesa pública, possibilitando aqui, tudo bem que tinha assento jurisprudencial, mas possibilita o pagamento antecipado, que também é uma regra própria mais do direito, né? A gente ter aquelas condições de aquisição e pagamento próprias aqui, como está no artigo 40 agora da lei, né? Então, a gente tem uns 2 passinhos da lei a tentar trazer práticas negociais mais próximas do setor privado. Mas o que acontece? Essa é uma lei, e eu vi essa metáfora aí há pouco tempo, né? Mas ela é um museu de grandes novidades. Por que isso? Porque ela ficou parada no tempo. Essa lei, ela não aprendeu nada com o Covid. Ela não aprendeu nada. Tudo que a SEGES colocou, né, em termos de medidas provisórias no ano passado, e tudo saiu, as medidas provisórias saíram lá da unidade que eu estou. A 961, a 951, tudo, né, que foi colocado lá, a lei, ela ficou voando nesse tempo. Ela ficou numa tramitação ao longo de todo 2020 entre Câmara e Senado. Então, é uma lei de pré-pandemia, antes da pandemia. Então, tudo que foi colocado, por exemplo, né, se não tinha pagamento antecipado, cara, você não ia comprar nada de respirador. Isso a gente estava em março, abril do ano passado. Você não comprava. Tanto que o Estado se valeu do quê? De requisição administrativa. Agora, vai colocar a cláusula exorbitante em contrato com a Pfizer, em contrato com você não vai comprar uma vacina. Tá? Você não vai, é outra regra. Então, muitas vezes, e essa é uma discussão que a lei passou e passa ao largo, o contrato da administração, tá, que é de direito privado, é muito melhor para o interesse público do que o contrato administrativo. Porque, às vezes, o contrato da administração é condição sine qua non para você ter acesso ao bem e acesso ao serviço. Mas a lei não. A lei nasceu velha nesse aspecto. A lei não aprendeu nada com o Covid. Ela não aprendeu com essa condição sui generis, às vezes, de colapso logístico, que você tem que atrair o mercado. Então, a gente está convivendo ainda com regras, né, que tem uma idiosincrasia natural disso daí. Então, continua com cláusulas exorbitantes, ainda por uma visão retrógrada, muitas vezes, que não dá flexibilidade para o gestor de fazer isso daí. O que precisaria, na verdade, é trazer um regime paralelo, né, de como a administração pode agir enquanto contratos da administração. Porque hoje em dia fica muito espaço, né, não sei se a Irene conhece mais sobre a temática, deve conhecer mais do que eu, mas assim, locação de imóveis,
não, é da administração. E é só. Todo exemplo que você vai dar de contrato de administração é locação de imóveis. E você nunca regulamenta. E aí entra, logicamente, no direito privado. Mas eu acho que a gente poderia ter uma atenuação, uma desorbitação, vamos dizer assim, dessas cláusulas, para trazer um papel mais claro de como a administração pública pode agir, não como um patícipe de enorme, né? Aqui a supremacia do interesse público trazendo uma enorme barreira de entrada para o particular. Então, a gente tem realmente isso daí. E você tem coisas boas que vão atrair o mercado? Que tem. Registro de preço, né? Que vai ter aí, cara, 2 anos. Se vai ter 2 anos, a gente vai permitir, é óbvio, numa regulamentação, o reajuste do registro de preço. Tem muita coisa boa. Mas, de novo, a gente está fazendo novidades, tentando construir inovação dentro de um museu. Essa que é, assim, das 52 normas que a gente vai colocar, a André acha que está nos ouvindo também, é coordenadora de normas lá. Eu e a André e a equipe dela, a gente tem toda semana a grande tarefa de construir inovação dentro de um museu. Esse daí eu acho que é a metáfora. Tá certo. Alguma coisa a acrescentar, professora Irene? Sobre essa eu acho que a lei realmente ela não inova tanto, não. Assim, ela aproveita o que já existia. E, assim, desse ponto de vista dos contratos, antes a gente tinha contratos privados celebrados pela administração da 8666 e, curiosamente, a lei 14.133 estabelece que o direito privado vai ser só subsidiário às normas de direito público, então parece que me reforça o caráter publicístico dos contratos. Tá certo. Gente, infelizmente, a gente tem que já se encaminhar para o final, porque o pessoal da logística está cansado, os nossos palestrantes também. Se a gente explorá-los muito, eles nunca mais voltam, a gente quer de volta eles aqui, porque o assunto vai estar em pauta durante, como a professora Irene e Renato falaram, durante um bom tempo. A lei é muito complexa, depende de regulamentação, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Já me encaminhando para o final, eu gostaria de fazer uma errata aqui. Eu falei o nome da diretora do Departamento de Material e Patrimônio. Eu me confundi e falei errado. O nome dela é Luciane Rodrigues de Paiva, que eu vou novamente agradecer pelo apoio que ela deu para o nosso evento. E aí eu gostaria de passar, então, para os nossos palestrantes fazerem as considerações finais antes da gente encerrar, que já estamos com 1h40 de evento. Acho que damos primeiro, Irene. Bom, eu gostaria muito de agradecer, dizer que eu não estou cansada não, que eu ficaria mais tempo aqui, porque é uma alegria discutir com vocês, que são grandes conhecedores, o Renato, que pode compartilhar da experiência prática dele em relação ao que está sendo feito de inovação e esses atos normativos todos, o relato do deputado, né, que abriu e que, quando eu participei da audiência, foi quem estava lá para nos receber e nos ouvir. E, Marilene, você como administrativista também, conduzindo com a sua simpatia, com o seu domínio técnico, então, para mim, foi uma tarde muito agradável, não estou cansada, aceito outros convites seus aqui, sempre um prazer, e estamos todos juntos aí, começou a interpretação da nova lei e a gente pode contribuir para isso. Eu acho que a ideia é trazer aquilo que a Lindb trouxe de importante em relação ao primado da realidade, a questão do controle, o calibramento e focar em alguns avanços também que ocorreram e verificar o quanto que essa lei vai promover em termos de transformação. Acho que um ponto positivo também, só um parênteses aqui, acho que é o credenciamento, a forma como foi estabelecido para mercados voláteis, e aí o Ministério da Economia tem experiência em passagem aérea, que fica bem melhor fazer credenciamento de companhia aérea com desconto e ver o preço do dia, e isso, segundo o Marcos Nóbrega, também pode gerar a possibilidade do marketplace e da modernização efetiva com compras mais baratas e garantindo isonomia também, que a ideia não é fechar uma festa para privilegiados, mas está dada a largada, né, da nova lei. Eu acho que ela foi muito aguardada, ninguém aguentava mais a Walking Dead, estava na hora de mudar. Ela melhorou porque trouxe outras disciplinas, trouxe o RDC, trouxe o pregão, que revolucionou as licitações, e vamos acompanhar com bastante entusiasmo tudo que vai ser feito dessa nova lei, a interpretação que ela receberá pelos órgãos de controle. Bom, queria agradecer, para mim foi uma satisfação enorme, né, eu não conhecia, assim, tão propriamente a Irene. Irene, foi um prazer enorme, assim, muito inteligente, acho que foi de elevadíssimo conteúdo,
faço o mesmo coro também a Marilene, viu? Conduziu brilhantemente esse painel, acho que você conhece muito bem a matéria. Quero agradecer muito aqui ao CEFOR, tá? A Juliana, todo mundo aí. Quando me chamarem, né, assim, eu paro tudo e venho, com certeza. Acho que o CEFOR tem um papel de brilhantismo aí dentro das escolas públicas. Bom, também agradecer todo mundo que teve a paciência, não a paciência de aguentar a Irene, porque aí é muito fácil, né, mas de me aguentar aí essas 2 horas. Então, poxa, parabéns aí para todos, tá? Um abraço, tem muita gente, muito amigo meu aqui da Câmara, e começo de 2023 estou de volta, tá? Meu prazo de sessão expira em 4 anos, obrigatoriamente, tá? Então, 2023 eu estou de volta aí, e é isso. Sobre a lei, eu acho que a Irene também sintetizou muito bem. Eu acho que, na verdade, tem, obviamente, um anseio de todo mundo usar a nova lei, mas é um momento de prudência e estudo, né? Porque a partir do momento que você vai fazer, e aí eu estou falando mais, às vezes, com às vezes, municípios que a gente está vendo que estão usando a lei, e você vai fazer uma dispensa de 50 mil reais para a lei, você abraçou a lei toda, tá? Você não está fazendo uma dispensa de 50 mil reais com as regras da 8666. Então, se a empresa que você contratou atrasar, não prestar o serviço, você vai ter que abrir um processo sancionatório com uma comissão formada pela primeira vez, porque não tinha previsão, com no mínimo 2 servidores efetivos. Então, cuidado, né, que eu posso dizer, porque a lei tem caminhos que a gente está começando a ver, a gente está acendendo uma lanterna nela. Eu faço minha também as palavras do Zimmer, né, do ministro Zimmer. A gente tem que usar, tem que testar a lei. Mas eu agora, em especial, dos estados e municípios, eles reforçarem o protagonismo na regulamentação da lei. A lei abre, né, dos 57 atos infralegais que a gente tem para regulamentar, pelo menos uns 50 são descentralizados. Cada estado, cada município pode fazer o seu. Então, o grande momento agora é para prover segurança jurídica, seriam os estados e municípios se dedicarem muito bem a participar dos diálogos para a regulamentação e fazer a prática mais harmônica às suas realidades. Acho que esse é o convite que fica, e aí sim a gente vai conseguir, talvez, navegar por águas mais seguras aí nos próximos meses. Um abraço a todos, viu? Um abraço a todos, muito obrigada por nos acompanhar aqui, por nos prestigiar. Peço que compartilhem, curtam, se inscrevam no canal do CEFOR, Escola Legislativa dos Deputados. Muito obrigada a todos e até a próxima.